inaugurando a nossa comuna do cinema, começaremos a falar aqui sobre filmes nacionais e exaltaremos o grande talento e a grande capacidade do cinema brasileiro. Temos grandes sucessos no cinema nacional. Temos Aquários, né? E agora o filme que falaremos hoje, né? Bacurau. A gente tá sendo atacado. Olha, meu amigo, que filme maravilhoso, que filme surpreendente. Assisti, fiquei estatelado. Ah, mas antes que eu me esqueça, spoiler alerts! Uma das coisas que gostei logo de cara foi ver o meu grande amigo e colega de escola de teatro, Márcio Fischer, fazendo Flávio. Olha, meu amigo, é muita alegria. A gente fica muito feliz, porque estamos vendo que o colega está na luta, está na batalha, e isso é muito bom. Bacurau é a resistência de um Brasil que está desaparecendo. O próprio desaparecimento de Bacurau no mapa é a representação simbólica disso. A cidade sendo apagada e ficando às escuras representa exatamente a escuridão que estamos vivendo atualmente. A luta para trazer luz a um país que vive nas sombras. E isso é uma representação total do Brasil, da atualidade em que estamos vivendo. O filme se passa num futuro não muito distante, com essa memória do sertão. Aí você vai ver que assim, existem vários elementos da ficção científica no filme, como por exemplo o drone de disco voador, né? Então assim, tem várias coisas, a questão da pílula, então assim, elementos de ficção científica que estão ali para corroborar e exaltar a cultura brasileira. Que história incrível, uma história perfeita, bem escrita, roteiro bem organizado. As pessoas que ficaram criticando, dizendo que a história demorou para deslanchar, que não sei o quê. Tô vendo muitos comentaristas aí falando, não, a história demorou para deslanchar, para entrar na ação. Meu amigo, você tá acostumado a comentar série e filme americano? Não perca tempo comentando filme nacional. Ora bolas! O filme tinha que mostrar aquela cultura ali, aquela cidade, aquela situação, aquela condição. Não tinha como você chegar, não, vamos botar logo pra deslanchar um negócio. Que isso? Eu já estou acostumado assim, né, filme brasileiro, esperando os elementos simbólicos. Fico naquela coisa assim, pô, será que eu tô entendendo o filme? Aí eu começo a ver o filme, será que o diretor não vai vir com uma pegadinha simbólica? Aí de repente algum amigo meu, né, que meio metido a cult, vai chegar pra mim e vai falar: ora bolas, você não entendeu, mas era uma questão de Glauber Rocha, que estava ali ocorrendo. Trata-se de um filme sem pé nem cabeça. Do cinema novo. Ah, você não sacou não, você não entendeu. Mas voltando à questão de Bacurau, eu acho que essa coisa do sumiço do mapa, o sumiço do mapa representa o esquecimento da cultura popular e a resistência popular a esse esquecimento. Vamos olhar para o nosso passado e vamos dizer: olha como a gente era brabo! A entrada do atirador no museu representa exatamente isso. Representa esse confronto com a cultura popular. Naquela hora, cara, eu pensei assim: caramba, ele vai dar de cara com uma foto de Lampião, sabe? Aquela foto do Virgulino Ferreira mesmo, aquela foto do Lampião grandona assim, e vai tomar um susto, vai falar assim: caramba, era aqui que ele... Tipo assim, várias referências ao cangaço, mas aí, referências ao próprio Lampião, com a questão do óculos, as cabeças e essa resistência, né? Lunga representa esse cangaceiro contemporâneo que vive em lugares inóspitos e que representa exatamente essa resistência sertaneja. A figura do nordestino que resiste a todos os tipos de situações inóspitas. O sobrevivente. É a figura de um cangaceiro contemporâneo, né, dentro de uma contemporaneidade. O líder dos atiradores atirando na cidade depois, dando de cara com o fantasma da senhora que foi enterrada no início do filme,
representa a reação da cultura popular, da ancestralidade daquela cidade, daquela comunidade, à invasão externa e alienígena. E como se reage a isso, como se a esse tipo de invasão, perturbação a essa ordem na qual vivemos. Olha, Sônia Braga, eu nem preciso falar, né? Maravilhosa, como sempre, atuando brilhantemente. Adorei a Domingas, um personagem realmente enigmático. O legal do filme, que nos remete à situação atual em que vivemos, é justamente o filme traz uma pergunta e uma resposta. Como devemos reagir a uma ameaça externa? Nesse ponto, o filme nos trará a pergunta e a resposta. Estamos sendo atacados em nossa cultura, em nossa sociedade, por uma ameaça alienígena externa. Como lidamos com isso? E aí o próprio filme, o próprio enredo do filme vai nos responder isso. Ele vai dizer que o tempo é de luta, que a gente não pode ficar parado perante um ataque a tudo que somos e a tudo que vivemos e a cultura na qual vivemos. Não podemos ficar de braços cruzados diante da barbárie que está se instalando. O filme é uma mensagem dizendo exatamente isso. Na história daqueles personagens que vivem naquela cidade. Essa barbárie que se instala, né, essa barbárie que não se importa com os outros, com as mortes, aquela quantidade de mortes ocorrendo, é a morte de um Brasil que quer tentar se manter de pé. Essa barbárie se instalando, e aí chega o ponto crucial. Com a morte do Flávio e a da criança, a coisa vai ficando clara para aquelas pessoas ali que elas têm que resistir àquela ameaça alienígena externa. Estamos diante aí de um tempo de resistência. Bacurau é a resposta que temos que dar ao nosso tempo. Bacurau é essa resposta que tem que ser dada ao tempo atual. Logo, os personagens darão essa resposta e nos darão a resposta olhando justamente para suas próprias origens. Temos que resistir. Um carro velho, né, um camburão velho, todo destruído de balas. E aí quando os americanos vão olhar aquilo ali, vão falar assim, caramba, a gente tá entrando num território que a gente... Quer dizer, o que é isso? Uma coisa perigosa, mas não foi a gente que atirou nesse camburão. E aí fica aquela questão, eu falei assim, olha, ali tem um passado, ali tem uma história, ali tem um histórico de resistência, de brigas, de guerra, de luta, que é justamente esse histórico do Nordeste, né, da figura do nordestino como um forte que resiste e que luta. O filme destrói com a ideia do homem cordial. A ideia do brasileiro, que o brasileiro sempre foi bonzinho, legalzinho, simpático. Não, isso daí foi tudo para esconder um Brasil de lutas e de revoltas que é abafado o tempo todo na nossa história. Ele é simpático, o brasileiro é isso. Não, a gente também tem um lado brabo, a gente também tem um lado que a gente não vai se deixar submeter a certas coisas. O que aconteceu com o Brasil? Por que o Brasil está se submetendo? Isso se deve a um histórico. E a ideia de Bacurau é fazer a cidade se acender. Ou seja, a gente acordar para essa realidade, a gente olhar para nós e falar assim, não, a gente tem que resistir porque a gente está sendo atacado e o Brasil está sendo destruído. A nossa cultura está sendo destruída. Bacurau é o Brasil. É o Brasil que tenta resistir e é o Brasil que começa a reconhecer que tem que lutar. Lunga, o cangaceiro pós-moderno, que vai mostrar para os atiradores de paintball americano que com o nordestino e com o brasileiro não se brinca. E que, embora a peixeira ou a faca esteja enferrujada, ela ainda corta. Isso aí é de uma genialidade incrível. O paintball assassino dos americanos, o fascismo crescente e vigente diante da nossa cultura. É esse fascismo vigente, esse fascismo que está diante de nós. Faz-se uma crítica aos preconceitos regionais que existem entre nós brasileiros, nordestino, carioca com paulista, com a figura dos turistas assassinos que estão servindo aos americanos, né, que vêm de moto na cidade. Basicamente ele representa o quê? O brasileiro vira-lata, classe média, vira-lata, que é serviçal do imperialismo americano. Quando eles, aí você vê, eles matam e depois eles são mortos. Ou seja, eles são usados como bucha de canhão, como o pato da Fiesp. Entendeu? Eles são os patos da Fiesp. Então você vê como é a frieza deles, a indiferença deles, porque eles estão vivendo numa outra cultura, num outro mundo.
no mundo de cidade. Eles não estão nem aí, ó. Sabe? É aquela coisa do turista que não quer nem saber da cidade, não sabe pra onde tá viajando. E aí, assim, eles nem sabem onde eles estão. É um processo, mostra, eles são a verdadeira representação de um processo de alienação que tá se instalando ali. Eles morrem assim. A própria alienação deles que fizeram eles matarem, prejudicarem um outro, é a própria alienação que também os mata. Isso tudo num cenário futurista distópico, né? A questão das prostitutas, a questão aquela televisão zona, e assim, a cidade ali unida num grupo, né? Numa comunidade. Interessante, a questão da falta da água, né? A questão do carro-pipa vindo, quer dizer, isso mostra os problemas de saneamento básico que o Brasil enfrenta. O Brasil enfrenta vários problemas relacionados a saneamento básico. Quer dizer, resolver o problema de saneamento básico no Brasil seria uma revolução. O que aconteceu ali, a represa que fechou, a água não veio, quer dizer, ali foi um lugar rico, mostrando que aquilo ali foi uma terra rica no passado. Pena conferir, entendeu? Bacurau, ir ao cinema ver, assiste, até eu tô querendo ir lá ver de novo, porque eu fiquei tão fascinado com esse filme, com a leitura desse filme de uma ideia de cangaço moderno, de resistência. E é isso, né? Se inscreva no canal, acesse o sininho para receber as notificações, que eu vou trazer muita coisa aqui agora nessa comuna do cinema também. O objetivo é justamente falar de filmes nacionais e eu tô vendo aí já uns filmes aí pra falar pra vocês que vai ser bem bacana. Tamo junto e fiquem na luta. Vim aqui só pra dizer